é mais alta, né? Mas é bom que senão mas o negócio é porque a revisão ela é geral. Aí ele vai pensar, primeiro eu vou reajustar de uma carreira de 60 pessoas para depois revisar todo mundo. Enfim, não tem. O que elas têm que reivindicar é aumento do salário do. Não, mas eu digo assim, aumento de fato, assim, não só para acompanhar o salário do mulher, mas isso é uma questão evidentemente política, né? Jurídica não tem. Pesquisei jurisprudência e não existe nada nesse sentido. O prefeito ele está acompanhando o salário mínimo, ele está da maneira que ele quer. Se ele está cumprindo o salário mínimo dela, ele vai dar reajuste. Ele já vê que para o prefeito dar reajuste, ele está amarrado para a lei de responsabilidade fiscal, questões orçamentárias, né? Então, é uma questão muito política orçamentária. A gente fala isso mesmo, que elas têm que reivindicar tudo. Reivindicar na cadeia. Pra quê? Bota o preço possível. Daqui a pouco soube lá. Quarta reunião ordinária da Comissão de Serviços, Obras, Transporte e Viação Municipais, Legislativa da 19ª. Eduardo Moreira até o final. Uma coisa é a gente conhecer, a gente fazer leitura do projeto, e aí, graças a Deus, essa casa tem bons servidores atuando, que nos orienta quando não há um entendimento 100% do projeto, né? Então, a princípio, o projeto parecia ser bom, mas depois sofreram aquelas emendas, né? Onde foi retirado algumas partes, como dizia no projeto. E aí uma das melhores formas que nós fizemos foi ir logo, né? Conhecer de perto a realidade. E aí a gente sentiu, deu para ver a situação de cada um lá. Mas enfim, como nós não fomos até o final daquela jornada, vereador, eu gostaria de ouvir, né, qual foi o sentimento que vocês tiveram com relação ao projeto. Eu volto a dizer que nessa casa nós podemos até votar errado, mas jamais a gente irá votar contra a população. Esse é o sentimento que eu carrego, não só para a minha pessoa, mas para todos os outros demais vereadores. Ninguém quer ver a ruína da nossa população, a gente quer ver o melhor. E talvez a gente pode pegar um projeto dessa natureza aí, ficar um pouco confuso com ele, até porque alguns querem e outros não. Mas, contudo, nós temos que votar de maneira correta, transparente, né? De forma que não venha no futuro aí acontecer algo assim como aconteceu no projeto, que eu não recordo o número dele, com um projeto lá que faria uma permuta com um lote da província de Americana com da prefeitura. O projeto foi aprovado aqui na Leite. A Leite lembra desse projeto. E eu sei que eu pedi sobrestamento dele, foi uma luta, e ele era do meu interesse. E aí foi votado o projeto, depois teve que anular o projeto e fazer todo o percurso novamente, né? Então, vereador, se puder expor aí um pouquinho de qual o sentimento que vocês tiveram com relação a esse projeto, eu agradeço. Algum vereador quer falar? Deixar a coxa para mim, né? Vamos lá, vamos assumir a bronca. Ganha 5 assessores, cartão corporativo. Brincadeiras à parte, colegas. Assim, eu acredito de verdade, sabe, vereador Rodrigues, que quando a gente vai em loco, ver a realidade, é outra coisa. Não quer dizer que pode mudar, né, aquilo que a gente ia fazer, mas você vota com mais consciência a respeito do que de fato está acontecendo. O déficit habitacional do município ele é grande, a realidade é essa. Tem muitas famílias que não têm condições de adquirir o seu imóvel, a realidade é essa. E aí, de alguma forma, eles precisam morar, e a gente viu lá ao vivo para o que algumas apelam, né? A realidade, invasão,
morando embaixo de lona. Agora, uma realidade que era desconhecida por mim, e através dessa visita eu passei a constatar. Pelo menos com os que a gente conversou, a maioria não são unaienses. Tem cidades aqui para o norte de Minas, que o pessoal enxerga o Unaí como um local de oportunidades e vem para cá. Então, assim, eu pelo menos não tinha observado isso, foi depois dessa visita que eu comecei a entender. Novidade, né? O pessoal de São Francisco e tal, são regiões mais áridas e mais humildes do nosso estado aqui, né? Mais ao norte. Então, assim, essa foi uma impressão que eu tive. Tive ciência que também está havendo algumas invasões por parte de pessoas que sabem que os locais já habitados terão preferência, e isso aí entra, né, a maldade das pessoas, e isso é ruim, o que dificulta mais ainda a execução de um projeto desse nível. Uma coisa que eu não tinha entendido, mas barraco de papelão, lona, não é considerada ainda invasão, é só se houver alvenaria, né? Construções de alvenaria, esse tipo de situação. Enfim, foi um aprendizado. Eu ainda preciso raciocinar, digerir melhor aquilo que a gente viu, entender como vai afetar cada propriedade. Hoje a gente tem uma resposta muito importante, né, vereador Eugênio? Que todos aqueles que têm hoje a posse e o contrato daquele senhor que loteou lá, qual é o nome? João Davi, né? João Davi. E todas essas pessoas aí têm a preferência e vai conseguir organizar o imóvel, ou seja, ninguém vai perder nada. Então, assim, eu começo a ver com melhor possibilidade de aprovação desse projeto do que via na semana passada. E, naturalmente, não vai agradar a todos. A gente sabe que não vai agradar a todos, especialmente aquelas pessoas que a gente visitou, que eles não querem pagar, eles querem que seja dado a eles o lote, mas a gente sabe que isso enfrenta também algumas dificuldades, inclusive de ordem técnica, jurídica, e pensando no futuro também. Hoje a gente pôde fazer alguns cálculos lá na calculadora e ver mais ou menos a quanto sairia uma prestação de um lote desse, e a gente viu lá que para um lote de 200 metros é algo como em torno de R$100. Então, realmente é social, né? Ou até menos, R$50, na verdade, aqui R$55, é social, então não dá mais para negar isso daí. A questão do tempo de residência fixa na cidade. A questão os 3 salários mínimos. Sim. Então, assim, não é nenhum veredito, é só a opinião de um vereador aqui, né? Já que fui perguntado, eu começo a acreditar na plausibilidade do projeto, sim. Alguém mais? Algum colega quer falar? Senhor presidente, é só então agradecer aí, né? Eu acho que foi válido então a nossa visita, né? Isso nos mostra, né, vereador Ronei, que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Esse projeto. Eu queria aproveitar, senhor presidente, a oportunidade, não é da pauta dessa reunião, dessa nossa fala, mas eu vou aproveitar a oportunidade que eu mencionei aqui, um projeto de lei anteriormente aí que veio com relação à pergunta lá da província carmelitana. E como eu demonstrei aqui, falei que era um interesse meu, né, naquela ocasião, e também eu disse aqui também que a gente fica preocupado quando vem um projeto assim, porque a gente quer se acertar, né? E eu lembro que na ocasião eu queria aprovar o projeto e eu tinha várias irregularidades, e talvez era difícil para que eu tenha aquele entendimento, compreensão da natureza do projeto. Então, assim, eu queria que ele fosse aprovado, como ele foi aprovado, e eu pertendo a relatoria dele, passando o relator sendo outro vereador, né? E eu confesso que na ocasião fiquei contrariado, né, Neide? E aí eu até, diante de todos aqui presentes, eu quero te pedir desculpa e perdão, tá? Mas na verdade você queria fazer como eu falei que era constitucional e por isso perdeu o prazo. Isso. Então passou para outra pessoa, a pessoa fez. Mas eu lembro que na ocasião eu fiquei magoado e sem assim muito entender, até com pouca experiência na construção de parlamentar dessa casa, mas o motivo da minha palavra agora direcionada, senhor presidente, senhor me desculpe por eu aproveitar esse momento, os demais vereadores, pedir perdão e desculpa aí, que naquele momento eu queria que fosse aprovado. E às vezes a gente tenta ignorar o jurídico aqui dessa casa, mas eu tenho certeza que todos têm zelado, eu particularmente posso dizer isso, que todo jurídico
tem zelado aí da minha conduta nessa casa e fica aqui meu ato de gratidão e também de perdão, né, que esse momento, graças a Deus que ele chegou. Eu lembro que na época do Natal eu tentei falar contigo, porque eu fiquei com a mágoa, mas que essa mágoa depois foi, mas é errado, né? Foi um erro da minha parte. E aí fica aí o pedido de perdão. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Gente, deixa eu só te fazer uma consulta aqui. Como o processo é grande, pessoal, eu realmente não pedi para imprimir e entregar um para cada um de vocês. Pensando que é meio economia mesmo, tá? Mas para que isso chegue de forma oficial para eles, eu preciso fazer o quê? Porque eu só mandei no zap a resposta que a gente recebeu. Pode fazer um memorando, né? Não, mas é justamente que eu não queria imprimir isso aqui. Você não queria? Porque realmente é muita coisa, já está no zap, a gente consegue consultar. O que você sugere? Para por e-mail, né? Então a gente fica combinado dessa forma, para a gente oficializar essa resposta, todos os senhores receberem. Eu vou pedir a Neide então para me ajudar a formalizar isso aí. Isso vai chegar através do e-mail dos senhores, tá? Mas adiantando, deixar registrado, já está aí também no WhatsApp de vocês, fica fácil vocês baixarem no computador para consultar. Ok? Não precisa deliberar nada não, né? O que está aqui. Não é nada para deliberar não. Então, senhores, eu agradeço demais aí a atenção dos senhores, a participação de vocês nessa comissão e declaro encerrada a presente reunião às 12h56. Deus abençoe cada um de vocês. Mas naquela época. Pode ver.